Oi, gente! Eu resolvi fazer esse vídeo estendido por conta de um vídeo que eu gravei falando sobre a família disfuncional narcisista. Então, eu vou começar pelos pais narcisistas. Sobre os pais, geralmente vai ser assim: você vai ter de um lado uma mãe ou um pai narcisista e do outro lado um codependente ou pior, um narcisista acima ou abaixo do espectro do primeiro. Exemplo: se a mãe for narcisista, é bem provável que o pai seja o codependente ou ele seja um outro narcisista acima ou abaixo do espectro da mãe. Não podemos ignorar a possibilidade de ser também uma mãe narcisista de um lado e um pai sociopata do outro. A partir daí, geralmente são construídos personagens. Se faltar, por exemplo, um filho na história, ela vai pegar um primo, ela vai pegar um vizinho para construir os quatro personagens da dinâmica abusiva. Tá, mas quem são esses quatro personagens? O filho dourado, ou filha, o bode expiatório, o palhaço e o ausente. O dourado, por exemplo, é o queridinho da mãe narcisista ou do pai narcisista. Na prática, ele está sendo preparado para levar o legado de ser narcisista também, mas isso não é uma regra. O dourado é aquele cara que pode tudo, e geralmente eles fazem coisas terríveis, e esses pais abusivos, eles acobertam. E não adianta correr para o outro lado, para o pai, né, que é o codependente, ou a mãe que é codependente. Se você tiver, por exemplo, um pai de um lado, podem ser dois pais, né? Enfim, tendo um narcisista, não adianta correr para o outro lado, porque ele também está sendo manipulado, ele também está sendo codependente. Então, o dourado pode tudo, ele não tem noção de limites, tudo que ele faz está sempre certo, mesmo quando são coisas absurdamente erradas, tem alguém para passar a mão nele. O segundo personagem é justamente o bode expiatório. Numa nomenclatura um pouco mais antiga, utilizava-se o nome de ovelha negra da família. Tem até música da Rita Lee sobre isso. Mas aqui nós vamos utilizar uma nomenclatura mais contemporânea, que é o bode expiatório. Esse cara, ele é tratado como uma treva na Terra, ele é um inferno na Terra. Ele tem culpa de tudo. Se bobear, ele tem até culpa pela guerra na Ucrânia. Tudo é culpa dele. Os mísseis estão sempre apontados para ele. Ele é tratado pior que o cão chupando manga. Aliás, a manga dele é mais azeda. E esse indivíduo, ele vai crescer um adulto fragilizado, com péssima autoestima, e é bem provável que a terapia vai ser para toda a vida, como eu disse no vídeo anterior. Aí entram também dois personagens, que são o palhaço e o ausente. O palhaço, dependendo da dinâmica, ele é até um cara que já percebeu a dinâmica tóxica, já percebeu que a mãe é abusiva, ou o pai, já percebeu que o outro é passivo, e ele começa a entreter toda a família. Qual é o objetivo do palhaço? Ele quer deixar bem claro para esse pai ou mãe abusivo que ele não é um perigo, e assim o míssil não vai estar voltado para ele. O perigo é que, se ele realmente está fazendo isso de propósito, é bem provável que ele também domine manipulação, mas ele não está utilizando para atacar ninguém, e sim para se defender. E por último, o melhor de todos. Aliás, gente, quando você estiver em terapia, eu já vou te adiantar que o objetivo de tudo é fazer você virar esse cara que eu vou falar aqui, o ausente. O que é o ausente? É o cara que ele realmente já se ligou de toda a dinâmica tóxica, ele já se ligou de toda a podridão, ele percebeu que essa família é disfuncional, começou a estudar, estudou, formou uma nova família e sumiu. Espero que ele nunca mais volte. Ele não se identifica mais com essa família, ele percebeu toda a dinâmica e mantém-se afastado física e mentalmente dessa família disfuncional. Ah, é importante. No meio dessa manipulação é bem provável que a mãe abusiva, para punir um ou outro, ela inverta os papéis. Como é que funciona? Supondo que o dourado, por algum motivo, ele fez alguma coisa que desagradou esse pai ou mãe narcisista. Aí, ela vai inverter o papel. Ela vai tratar por alguns dias esse dourado como bode expiatório, e para causar inveja ou criar uma desavença entre os filhos, sim, eles são mestres em manipular e jogar um filho contra o outro. Aí, esse pai narcisista, essa mãe narcisista, vai virar para o bode expiatório e vai tratar ele como dourado. Aí ela está resolvendo duas coisas. Uma, punindo o dourado e causando dissonância cognitiva no bode expiatório, que vai ficar confuso. Ué, gente, é importante trabalhar na cabeça do bode expiatório que isso não é mãe, isso não é pai. É só uma coisa genética. Pai é quem cria, e para criar bem criado tem que ter dado amor. Mãe e pai não é só criar, é criar com amor, ensinando valores corretamente. Mãe e pai que causam crise de ansiedade nos filhos, que causa depressão, que deixa o filho no estado de alerta, que maltrata, que são abusivos, não é pai, não é mãe.
para de santificar essa gente. E importante, existem dois tipos de ausentes. O ausente emocional e o ausente físico e emocional. Esse ausente, quando ele já percebeu, ele já está dando pedra cinza, ele já está um ausente emocional. Ele está vendo a guerra acontecer, ele está vendo o míssil ir para um lado, está vendo o míssil ir para o outro, mas ele consegue se manter neutro nisso. Já o ausente físico e emocional, esse aí sim, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Que bom, né? Esse cara é o mestre, ele fez o certo, tem que sumir mesmo. Uma família dessas? Gente, vocês entenderam como é que funciona a dinâmica de uma família disfuncional narcisista? É um perigo. As consequências para todos os filhos são péssimas. É bem provável que o bode expiatório vá se tornar um codependente. É bem provável que o dourado se torne outro narcisista. É bem provável que o ausente ensine seus filhos com uma dinâmica totalmente diferente àquela que ele teve vivência na infância. E o palhaço vai ter seríssimos problemas para ensinar responsabilidade para os próprios filhos. Deu para entender que uma família disfuncional ela causa um estrago que pode se perpetuar por gerações e gerações? Vamos cortar o ciclo? Terapia. Espero ter ajudado, ter explicado. Me chamo André Moreira. É isso, é sobre isso.